Mercado Comum do Sul, o Mercosul, foi criado em 1991. A princípio, os objetivos do bloco estavam voltados principalmente às questões comerciais, econômicas e à livre circulação de pessoas. Mas, a partir do ano 2000, as questões sociais passaram a ser vistas como fundamentais para a integração da América do Sul. No programa de hoje, você vai ver que ao longo da construção do Mercosul, o Brasil se tornou protagonista no desenvolvimento da integração social da região, tanto pela representatividade econômica, quanto pelas experiências que o país possui nos processos de democratização e criação de políticas educacionais e culturais. Sala de aula cheia e nos cadernos e livros dessa turma, uma disciplina que durante muito tempo ficou de fora dos currículos escolares no Brasil, o espanhol. Nosotros estamos. Vosotros estamos. Desde 2010, o idioma é obrigatório nas escolas de ensino médio de todo o país. Para muitos desses alunos, aprender a língua representa mais que uma oportunidade de crescimento profissional. Eu acredito que estudar o espanhol pode levar a uma aproximação maior com a cultura dos países latino-americanos. O idioma, ele abre, muitas possibilidades, abre portas. O aluno aprendendo o idioma, ele tem sim mais capacidade de ter uma compreensão maior sobre o que acontece na Argentina, o que acontece no Chile, no Peru, tanto no aspecto econômico, no aspecto político. O Mercado Comum do Sul é composto por 5 países: Argentina, Brasil, Uruguai, Venezuela e Paraguai, que foi suspenso em junho do ano passado com a destituição do então presidente Fernando Lugo do poder. O bloco possui ainda mais 5 países associados: Bolívia, Chile, Peru, Colômbia e Equador. De todos eles, apenas o Brasil não possui o espanhol como língua oficial. Para tentar superar essa barreira linguística, além da obrigatoriedade do espanhol nas escolas de ensino médio, o governo brasileiro criou a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. Localizada em Foz do Iguaçu, no Paraná, ela possui uma proposta diferenciada, com aulas em espanhol e português. Acho que a primeira questão é esse reconhecimento e essa valorização dessas culturas em pé de igualdade. Efetivamente, os sistemas educativos precisam encontrar maneiras de lidar com isso, e entre os países de superar. As escolas bilíngues de fronteira também surgiram com essa proposta, estreitar laços. Além do ensino do português e do espanhol, as instituições promovem a convivência entre alunos e professores de países vizinhos. Até o final da década de 90, a agenda do Mercosul era voltada principalmente para questões comerciais. A representação da sociedade civil ficava restrita às associações empresariais e às organizações sindicais. É a partir da década de 2000 que essa realidade começa a mudar. Os temas sociais passam a fazer parte das pautas de discussões dentro do Mercosul. Em cúpulas sociais como essa, o cidadão pode ser ouvido e discutir sobre os mais diversos temas relacionados à integração regional. O Mercosul é uma velha proposta da região, já tem mais de 20 anos, e nesses anos todos ele tem mudado muito. Ele foi se adaptando nos anos dos governos chamados progressistas da região e tem ido tentando mudar também a institucionalidade para fazer frente a esses novos desafios de ser uma proposta que crie cidadania na região. Os países do Mercosul têm tido essa sensibilidade e aprenderam bem que a integração tem que passar pela integração dos seus povos. E essas lideranças sociais representam coletivos muito importantes, que estão engajados nas lutas políticas, nos debates da luta de direitos, principalmente. O social ele aparece no primeiro momento como um elemento conturbador, porque ele vem associar aos tratados, aos termos de compra e venda, um peso social e também uma preocupação social. E quando de fato a sociedade civil começa a participar? Ela começa a participar no momento em que a pressão era bastante grande e as autoridades começam a criar espaços de participação dentro do Mercosul. Então começa, por exemplo, a criar as reuniões especializadas do Mercosul,
onde vão se reunir sociedade civil, representantes de setores produtivos, que nós chamamos a reunião especializada. E as cúpulas sociais, elas começam em 2006, né? Elas também são um elemento de importância para a participação da sociedade civil nesse projeto de integração. Como que surgiu a iniciativa das cúpulas sociais? Nasce dessa conjunção entre a necessidade de não ficar só em reuniões especializadas, mas trazer o debate para um fórum mais amplo da sociedade civil. A participação, ela vem efetivar direitos de participar e de fazer avançar a democracia. Este especialista acredita que o Brasil tem se tornado protagonista no processo de integração social do Mercosul. O Brasil praticamente corresponde à metade do PIB da América Latina, né? No âmbito do Mercosul ele ainda é mais significativo e a nossa esperança é que as experiências de democratização, que o Brasil também é portador, possam também ter essa influência no desenho da participação no Mercosul. Lenine conheceu a melodia da flauta há 1 ano, quando entrou na oficina de música oferecida pelo Ponto de Cultura Menino da Ceilândia. Para a jovem de 17 anos, a música vai além do prazer de tocar um instrumento. Representa a chance de um futuro melhor. É muito importante para a gente ter uma ocupação e tudo, até uma oportunidade de emprego. E você pretende continuar tocando? Pretendo ser uma profissional. Hoje, com o resultado da música que a gente consegue hoje gerar recurso através de apresentações musicais feitas no Distrito Federal e estamos continuando a qualificar jovens para a gente ter condições de hoje gerar recurso tanto para a entidade como para os jovens, gerando renda e condições para que, se não sejam músicos profissionais, tenham condições de ter recurso através da música, que é o objetivo principal da entidade. Os pontos de cultura surgiram em 2004 e fazem parte do programa Cultura Viva do governo federal. Desde a sua criação até 2011, o projeto reconheceu e estimulou quase 4.000 grupos e entidades culturais em 25 estados e no Distrito Federal, beneficiando mais de 8,5 milhões de pessoas. É um programa importante porque ele faz um reconhecimento, né, dos fazeres culturais, de segmentos que antes não tinham. É uma ação mais efetiva do Estado como uma política de participação e de reconhecimento e valoração. Então é uma política de base comunitária que inova e que amplia o escopo da Política Nacional de Cultura. Os pontos de cultura já ultrapassam as barreiras nacionais. Eles servem de exemplos para práticas similares em outros países, como Argentina, Bolívia e Colômbia. A ideia do Brasil é estar conectando essas experiências e fortalecendo esse programa, se possível, para ser um programa da região da América Latina. Mas o governo reconhece: a burocracia ainda dificulta a implementação das políticas públicas para o Mercosul. A burocracia tem sido um entrave para a implementação de algumas dessas políticas que já foram determinadas? Acredito que sim, justamente por causa dessa origem histórica do Mercosul e pelo também, acho que, das máquinas governamentais desses países. Assim, eles, enfim, a gente faz uma constatação real. O Mercosul não foi criado, não tem uma estrutura voltada para o tema da integração social. Então isso leva tempo, isso leva mudança de cultura, isso leva reestruturação de pessoal. Ainda assim, as perspectivas são otimistas para a consolidação de um Mercosul social. Marcelo Costa acredita que a criação do Estatuto da Cidadania do Mercosul e do Programa de Ação Social são importantes passos para o fortalecimento de uma agenda social conjunta. Esses
2 instrumentos surgiram, os 2 foram aprovados aí em 2010 e estão em fase de implementação pontual. E surgiu justamente da sugestão da sociedade civil, da compreensão dos governos de que era necessária uma agenda social conjunta. Enfim, trata de saúde, de educação, de desenvolvimento social integrado, de economia solidária. A luta pela realização de todos os direitos humanos e a luta pelo fortalecimento da democracia é uma pauta mundial. É também importante que se possa ter uma discussão em âmbito regional e âmbito internacional, para que de fato também as relações geopolíticas mundiais sejam mais horizontais, de fato para que haja uma solidariedade internacional, onde todos nós possamos nos preocupar com a realização dos direitos humanos e fortalecimento da democracia globalmente.